Olá, quinto ano! Vamos iniciar nossa aula. Hoje vamos falar dos grupos sociais e o direito à memória. Então, nós temos direito à memória, né? Os grupos sociais, conhecer um pouco mais dos grupos sociais e, ao longo do tempo, né, o que aconteceu com esses grupos sociais. Vamos lá, gente? Ao longo do tempo, a maneira de pensar, os hábitos, os costumes das pessoas, eles vão se modificando. Os costumes eram muito diferentes no Brasil até o século XIX. As estruturas das famílias, o jeito de chefiar as famílias. Quem chefiava as famílias era o pai, era o chefe da família. As esposas, elas tinham que fazer tudo o que o pai mandava. Quem decidia era o chefe da família. Se a esposa podia sair de casa ou não, quem decidia era o chefe. A esposa só podia sair de casa se o chefe permitisse. E ela não podia sair sozinha. Ela só podia sair se fosse na companhia de alguém. Ela não podia sair sozinha. Então, hoje é bem diferente, né? E elas se comportavam diferente, elas viviam mais em casa, elas eram caseiras. Raramente elas saíam de casa para um passeio, para ir a qualquer outro lugar, porque tinha que ter a permissão do chefe da família. A vestimenta, só vestia aquela roupa se o chefe permitisse. Então, veja quantas mudanças, né? Os hábitos mudaram, os costumes mudaram com o passar dos anos. Então, por que chegou a essa mudança? Quando foi que começou essas mudanças? Vamos ver agora. Começou, gente, com a chegada da família real, né? Com a família real portuguesa em 1808. Provocou uma modernização, uma mudança nas grandes cidades, principalmente no Rio de Janeiro, que era a capital brasileira na época. A família real, quando eles chegaram ao Brasil, eles influenciaram no comportamento, nos costumes das pessoas mais ricas. Os pobres não, os pobres continuaram sendo do mesmo jeito. Continuaram praticando as coisas que sempre praticaram, não se modificou nada. Agora os ricos passaram a saírem mais, a ter mais encontros, as famílias passaram a comprarem mais roupas. Por quê? Porque começou a modificar as cidades. Com a chegada da família real, começou a ter construções de mais casas, de mais prédios, uma grande modificação, guardas, né? Passaram a ter guardas na cidade, e aí as famílias passaram a ter mais proteção para sair, para passear, entendeu? E o Rio de Janeiro recebeu um grande número de portugueses e estrangeiros que vieram para trabalhar como cientistas, artistas, artesãos e comerciantes. Então, como foi a mudança, né? Uma grande mudança. Olha aí, temos uma cena do beijamão, as pessoas indo beijar a mão de Dom Pedro. No século XIX, houve um grande avanço tecnológico e novos incentivos, como o bonde e o fonógrafo, que provocava mudança nos hábitos e no comportamento das pessoas. Na segunda metade do século XX, o estilo de vida dos brasileiros mudou muito, principalmente o daqueles que moravam em grandes centros urbanos. Entre o final do século XX, o começo do século XXI, o mundo mudou bastante e muito rápido. Surgiu novos hábitos, novas modas, diferentes maneiras de viver, trabalhar e se divertir. Algumas décadas atrás, era comum nas cidades brasileiras que as famílias se divertissem passeando nas praças. Quase sempre havia coretos, onde músicos e outros artistas eles se apresentavam. Durante muitos anos, os coretos se calaram. Então, até recentemente, as praças deixaram de ser pontos de encontro, porque por muitos anos elas eram pontos de encontro das famílias, ponto de passeios. Mas depois, com certo tempo, com a violência, se acabou, né?
esses hábitos. Hoje, o hábito de ir à praça voltou a fazer parte dos fins de semana das famílias de algumas cidades brasileiras, como com as academias, com essa nova versão de academia. Então, as pessoas passaram mais a ir às praças, visitarem as praças. E as famílias também mudaram nas últimas décadas. Hoje, são formadas de várias maneiras, podendo ser chefiada pela mãe e pelo pai juntos, ou só pela mãe. Hoje não é só o pai quem manda, quem decide, como lá no passado, que o pai era quem decidia tudo. Hoje, os dois decidem junto, ou só a mãe, ou só pelo pai, ou por duas mães, ou por dois pais, ou por outros adultos, parentes ou não. Então veja que as famílias mudaram. Não é como lá no século, no último século, né? Como a gente viu. Então, gente, quanta coisa boa. Quantas coisas mudaram. Vamos lá. Os grupos sociais e o direito, né? O direito memória. O direito à memória. Vamos lá? Vamos aprender um pouco mais sobre isso. Em 1988, o movimento negro obteve uma grande conquista, o reconhecimento, a construção do direito das comunidades remanescentes de quilombolas, a terra que ocupava há gerações. A realidade, no entanto, é que as comunidades remanescentes dos quilombos enfrentam muitas dificuldades para garantir seus direitos. Veja que até hoje eles têm muitas dificuldades até para preservar as memórias, porque eles não têm muito conhecimento, eles não têm a história, não se sabe ao certo como é que eles vão contar coisas que eles não têm guardado. Não foram guardados. Durante o século foi tudo muito escondido. E por isso é muito importante estudar a história dos quilombos, e a maneira como eles se organizavam, porque ninguém sabe ao certo. Isso nem sempre é fácil, pois não existiam muitas fontes de informações sobre a maneira como os quilombos viviam, como eles viviam no passado, como eles se organizavam. Precisamos, gente, recuperar essas memórias que foram perdidas com os séculos. E quando você encontrar uma pessoa, né, mais velha, uma pessoa que tem um pouquinho de conhecimento, converse, procure ter um certo conhecimento sobre esses assuntos, para que essa história não seja esquecida. Observe aí ao lado, homens trabalhando no quilombo dos Palmares, gravura de Gaspar Bariels, em detalhe de mapa de 1647. Para preencher essa lacuna de falta de conhecimento sobre o modo de vida dos quilombolas do passado, é preciso estimular a produção de estudos sobre essas comunidades e preservar a memória desses locais. Então, preste bem atenção, gente. Vamos procurar entender. Procure conhecer um pouquinho mais. Quando a tia passar a atividade sobre esses assuntos, se empenhe em procurar. Se você tiver um avô, um tio, alguém que faça parte dos quilombolas, procure adquirir um pouco mais de conhecimento. Procure saber as histórias sobre eles, porque não se tem muita história sobre os quilombolas, tá certo? Ser indígena brasileiro hoje, como é difícil, a gente já aprendeu um pouco mais sobre isso. Se ser quilombola já é difícil, porque não se sabe muito a história deles e não se é respeitado. Eles lutam muito pelos direitos da terra deles até hoje. Também os indígenas hoje também passam por essas mesmas dificuldades. No Brasil, uma pessoa é considerada indígena quando se declara como tal, ou se identifica como membro de uma comunidade ou de um povo indígena. Isso significa que não é a aparência que define a identidade cultural de uma pessoa, mas o seu sentimento de pertencimento a uma cultura ou a uma comunidade. Isso tudo não faz com que eles deixem de ser indígenas, pois mesmo adotando costumes de outras culturas,
eles não abrem mão de sua história, de sua identidade. Mesmo que eles vivam nas grandes cidades, eles não deixam de ser indígenas. Uma das principais reservas indígenas reconhecida pelo governo brasileiro é o Parque Indígena do Xingu, criado em 1961, no norte do estado do Mato Grosso, perto da fronteira com o Pará. Ele é cortado pelo rio Xingu e seus afluentes. Então, no Brasil não só existe essas terras indígenas, além do Parque do Xingu, também existem outros, que vivem também em outros lugares e enfrentam problemas. E a expressão da agricultura e da pecuária também é um grande risco para eles. Por quê? Porque as pessoas derrubam as matas, poluem os rios e tudo isso vai destruindo a natureza, destruindo a terra, as terras indígenas. E mesmo quando essas atividades não são feitas nas terras indígenas, a destruição das florestas contribui para a poluição dos rios e para a elevação da temperatura da região. Então, mesmo quando não é nas terras indígenas, é nos seus arredores, também influencia nas terras indígenas. Mas ainda falta muito para que os povos indígenas brasileiros possam viver bem com seus direitos assegurados no país, pois eles continuam se organizando em grupos, movimentos, para pressionar a sociedade e o governo brasileiro para que eles possam vir a ter os seus direitos garantidos. Então, observem aí uma manifestação pacífica em 2017, né, quando eles estavam protestando pelos seus direitos, né? Então, vamos lá, porque vamos lá compreender, conhecer esses direitos para que depois a gente não fique criticando nem falando daquilo que a gente não conhece. Então, história também serve para a gente conhecer as histórias do passado e compreender o nosso presente, tá certo? Então, beijos e até a próxima aula.